Fala galera, antes de começar o episódio, quero te apresentar o nosso patrocinador de hoje, a Matos Seja Nós que Advogados. Eles são especialistas em direito empresarial, eles podem ajudar a melhorar toda a parte jurídica da sua empresa. Então, se você quiser ter alguém cuidando dessa área tão importante da tua empresa, você precisa conhecer a Matos e Seja Nós que Advogados, especialistas em direito empresarial. Olá pessoal, estamos começando aqui o Kingdom Podcast e como você reparou, gente, eu não devia estar aqui não, quem tinha que estar aqui era a Thaís Akiyama, o Ismael Akiyama, eles que são os líderes desse ministério tão importante que tem atuado aí com empresários, empreendedoras, mas eu estava passando por aqui e fiquei sabendo da oportunidade que a gente tem hoje aqui no podcast, gente, dessa convidada super especial, né, Lucas? Verdade. Que vai estar com a gente aqui. Eu falei, não, vou dar um jeitinho de participar aqui então, porque como eu estou na frente da área de comunicação da PIB de Curitiba, é um privilégio, uma oportunidade a gente conversar aqui com a Micarla, ela que tem uma história de fé, uma experiência tão grande, também na área de comunicação, algo tão relevante para o nosso mundo, para nossas igrejas, para o nosso dia a dia, e vai ser um prazer. Fica ligado aí você que está conectado com a gente, assistindo aqui o podcast do Kingdom, com essa convidada especial que o Lucas vai apresentar então para o nosso pessoal. Eu vou até ler o currículo dela aqui, porque olha, é um currículo tremendo aqui. Então a gente está aqui com a Micarla de Souza, que é jornalista, mãe de 2 rapazes, o Cálice, é Cálice? Isso. Cálice e o Theo, e empresária do segmento da comunicação executiva e missionária. Foi a primeira mulher no Brasil a ser âncora de um telejornal. Está à frente como CEO do Sistema Ponta Negra, que hoje é o maior conglomerado de comunicação do Rio Grande do Norte, formado pela TV Ponta Negra SBT, Rádio 95 Mais FM, Portal de Notícias Ponta Negra News, PN Digi, além dos canais digitais que hoje contam com quase 1,5 milhões de seguidores. Que honra te receber aqui, Micarla. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, gente. Ai, que alegria, viu? Ó, como a gente diz na minha terra, eu fico me achando com a apresentação toda dessa. Eu fico me achando. Muito obrigada, Albert. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Thaís, ao Ismael, por esse convite tão honroso de estar aqui hoje, né, com vocês aqui no Kingdom Podcast, né? Que coisa boa estar com vocês. Muito bom, Micarla. E eu acho que Agora, pessoal... só um detalhe, Pode gente. falar. Quando você começou a falar, né, do currículo aí, e disse a primeira mulher âncora, aí dá pra notar a minha idade, né? A pessoa sabe que é uma dinossauro que tá aqui diante, né, das telas aí, na sua telinha. Tem uma, como a gente brinca lá, né, no Rio Grande do Norte, a Dina mãe da comunicação do Rio Grande do Norte. Então, tudo bem, mas pesou, mas sai peso. Você lembra do teu primeiro dia, assim, Micarla, de você olhar o teleprompter lá e Gente, dar o... eu lembro assim, eu quando comecei, eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos. E eu ainda passei em primeiro lugar na Universidade Federal. E meu pai não queria acreditar, porque achava que eu não estudava o suficiente e tal. Acabei até ganhando um carro na época. Tudo bem que eu não sabia dirigir, o carro foi logo vendido, mas ele cumpriu com a promessa ali. E eu lembro, a gente, né, meu pai tinha levado a primeira emissora comercial para o estado. Meu pai era considerado o Silvio Santos do Nordeste. Era um comunicador, assim, espetacular. E ele conseguiu, né, colocar a primeira emissora de televisão do Rio Grande do Norte, e ele optou pelo SBT. Ele não optou pela Globo. Então a primeira emissora poderia ter optado por qualquer uma. Ele optou pelo SBT, e foi bem na época que eu tinha acabado de passar no curso de jornalismo, porque ele já era jornalista, aquela coisa de filho de médico, né? Não tem, por mais que você queira correr, acaba acontecendo. Só por coincidência, né? Não coincidência, mas hoje sou eu, minhas 2 irmãs, fazemos televisão. Meu filho mais velho também já está na faculdade de jornalismo, então vai indo. Eu tenho 3 meninas, sabe? A Júlia de 11, a Camila de 8, vai fazer 9 e a Elisa de 3. Mas, sinceramente, eu não sei ali quais delas vão querer seguir nessa linha. Talvez a Camila e a Elisa, a Júlia já não sei. Albertina, olha, não se desespere nem por uma coisa nem por outra, porque às vezes, né, você diz, mas vai ser jornalista, podia, né? Como diz meu avô, no dia que eu passei no vestibular, foi a festa, né? Ele chegou e falou, minha filha, você não tinha nota pra ser médica, não? Advogada, médica, aí eu falei, não, pai, eu tinha. Mas enfim, aí no meu a primeira vez, logo que eu cheguei, né, na TV, meu pai me colocou
você pensa que ele me colocou pra... você vai aqui ser repórter. Nananina, não. Ele me colocou pra ser assistente de estúdio. O que significava assistente de estúdio? Era aquela pessoa que na época não tinha TP, então tinha que fazer as dálias. O que é dália? Gente, ai meu Que é Deus dália? do Eu não sei céu, o que é as dália. pessoas... Dália é uma flor, não é? Mais uma vez eu estou demonstrando aqui o peso da idade. Mas eram umas cartolinas que você escrevia tudo que a pessoa tinha que ler. Então, as dálias. Então, eu ficava com a mão doendo, né? De tanto que eu tinha que fazer dália, mas tinha um detalhe. Eu tinha que limpar o estúdio, eu tinha que passar o pano no estúdio. Eu tinha que deixar as câmeras arrumadas. E eu tinha muita raiva, porque eu dizia, poxa, eu passei em primeiro lugar. Como pode, né? E os meus colegas da faculdade, todo mundo ali podendo ser produtor, pauteiro, jornalista, e eu com a vassoura limpando ali aquele estúdio. E foi a primeira lição que o meu pai me deu. Ele disse, filha, deixa eu te dizer uma coisa que eu não entendia. Ele disse, filha, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia você vai ser dona de tudo isso aqui, de muito mais do que isso. Mas você vai ter que saber a importância de um estúdio limpo, de uma câmera organizada. Você vai ter que entender a importância, na época não tinha TP, de colocar o que os apresentadores vão ter que ler. Ninguém aqui vai ser dono, mas você vai ser. Então você precisa fazer isso, coisa que eles não precisam. Uau. Ali foi o primeiro passo que o meu pai já dava para que um dia eu pudesse ser a CEO da empresa. Porque se tem uma coisa que hoje eu dou uma importância gigante, são exatamente para aqueles que fazem um chão de fábrica. São para aqueles que trabalham organizando tudo para que a gente que está na frente possa ir e brilhar, né? Sim. Agora, como apresentadora... Aí, Albert, foi uma história engraçada. Porque eu tava na redação e todo mundo já tinha ido embora. Tipo, acho que tinha eu e mais 2 pessoas. Eram as 7 horas da noite. E o apresentador nosso, quando estava chegando na TV, teve um ataque cardíaco. Nossa. E foi levado pro hospital. E aí alguém entra gritando, disse, olha, Liênio na época. Liênio teve um ataque cardíaco. Quem vai apresentar o programa? Eu estava numa máquina datilográfica. Eu continuei olhando pra máquina. Eu disse, só não sou eu, né? Ó, pessoal, máquina datilográfica, tá? É aquela máquina cheia de teclinha que vai um negócio que a pessoa assim. fazia papel. curso de datilografia. Isso, tem que... Você só vai se dar bem na vida se você fizer um curso de datilografia. Era tuc. E eu estava diante de uma máquina datilográfica. Eu fiquei olhando só pra máquina. E aí alguém olhou pra mim e falou, Micarla, só tem você. Eu falei, eu? Isso eu tinha uns 18 anos, eu acho, 19. Ele disse, é você. Então, eu falei, mas eu não trouxe roupa. Não, vai com a roupa. E me levaram pro camarim, já me deram ali um banho de loja. E eu entrei, isso 10 minutos para entrar no ar. Nossa. Quando eu entrei no ar, que rodou a vinheta. Era ao vivo? Ao vivo. Quando entrou, que eu rodou a vinheta, eu paralisei, Alves. Sério? Eu paralisei. Lucas, o meu cérebro mandava eu falar. Eu jurava que eu tava falando, mas não tava saindo nada. Nossa. Eu falava... E não saía. Imagina. Aí jogaram a vinheta em cima, né? E tal, e vai pro comercial. E eu já comecei a chorar. Eu não quero fazer isso. Quem foi que me fez fazer isso? E tem a gravação disso? Não, cara? não tem mais. Se bem que eu acho que não deve ter. Eu sei que eu chorava e foram colocando comercial até que eu voltei. Entrou a minha diretora de jornalismo e disse assim: você enxuga suas lágrimas agora e trata de apresentar esse programa. E aí as lágrimas voltaram para os meus olhos e eu fui e fiz. E até hoje eu me lembro que teve um trava-língua que chamava, o nome do arcebispo de Natal chamava Dom Alair Vilar. E aí eu tinha que dizer, você vê, eu lembro disso até hoje, gente. Meu primeiro dia que foi tão traumático, eu tinha que falar Dom Alair Vilar celebrará. Quem disse? Nossa, eu falava Dom Alair Vilar celebrar, aí falava celebrar lá, e celebrar lá, e eu agoniada falei uma missa e continuei. E continuei, esse foi a minha estreia, não quis mais. Passei aí, daí eu só voltei pro vídeo 10 anos depois. Eu acho que o trauma foi gigante. Ficou um tempo fora disso, Fiquei muito Mas tempo. É uma experiência de... Quantas pessoas hoje você está liderando, você está gerindo aí no sistema todo? Olha, hoje somos 200, né?
Somos 200 hoje no nosso sistema. Foi teu pai que fundou a empresa? Sim, foi meu pai que fundou a empresa. Ele já jornalista, radialista, comunicador. Ele era um cara que fazia programa de auditório. Ele fazia o principal programa de rádio na época, né? Do rádio áureo, assim. E ele realmente foi, assim, um cara que revolucionou a comunicação do Rio Grande do Norte. Ele, até hoje, né? As pessoas falam sempre dele, do antes e do depois de Carlos Alberto. Ele terminou enveredando na política também e foi vereador. Ele foi em 10 anos, ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal e o senador mais jovem da história do Brasil. Ele se elegeu aos 35 anos e tomou posse aos 36. Foi muito rápida e, enfim, mas também parece que ele tinha muita pressa de viver, porque ele também morreu muito rápido, morreu aos 51 anos, vítima de um câncer e foi isso. Mas deixou uma história linda, deixou um legado e deixou, né? Ele preparou a estrada pra gente poder estar lá e hoje já vê a terceira geração já chegando, a terceira geração dele chegando e podendo fazer história, né? Continuar essa história tão linda dele. Uau. Legal, cara. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Eu também. Se você... Mas Estou curioso para essa questão da política, né? Se o teu pai ele teve até nessas duas frentes, você também se interessou por isso? Como é que isso foi para você? Foi por um tempo? Como é que você viu essa... Tão louco isso, né, Albert? Porque meu pai, quando ele morreu, eu tinha 28 anos. 4 anos antes, ele nem sonhava que ele teria o câncer, enfim. Eu tinha passado, eu tinha feito um concurso sem minha família saber, eu tinha feito um concurso para ir morar na Inglaterra. Uau. Eu tinha feito um concurso de bolsa, passei, só que eu não tive coragem de falar para ele, era para estudar na universidade na época da BBC, enfim. E eu não tive coragem de falar. E ele tinha ganho mais uma eleição para deputado federal e ele falou para mim, quando terminou a eleição, ele falou: filho, eu preciso te falar uma coisa, eu preciso que você fique à frente dos negócios. Mas eu tinha 24 anos na época. E eu falei: pai, eu também preciso te falar um negócio, mas eu não tive coragem de dizer a ele que eu tinha passado. E ele me falou: olha, eu preciso que você esteja à frente. Eu disse: mas eu sou jornalista, como que eu vou estar à frente na época como superintendente? E eu estava até falando agora há pouco com o Thaís, foi uma das primeiras lições que meu pai me deu. Ele disse: olha, preste atenção, tem 2 tipos de liderança. Tem a liderança nata, que é aquela liderança que você não sabe o porquê, mas aquela pessoa é seu líder, independente se ele é seu chefe. Às vezes nem todo líder é chefe, né? Mas todo chefe deveria ser líder, mas também não é. Mas o líder é aquele que você não sabe por quê, mas você o segue. E o líder por conhecimento é aquele que estudou bastante, que sabe muito. Mas o perigo desse líder é chegar alguém que conheça mais do que ele. Porque se chegar alguém que conhece mais do que ele é trocado imediatamente por esse alguém que conhece mais. Então, filha, liderança nata é uma coisa muito mais estável. E eu vejo em você uma líder nata. Eu vejo como o pessoal do jornalismo, como te ouve, como você encaminha o departamento. Então eu quero que você assuma. E você tem liberdade poética para durante 1 ano eu vou estar aqui do seu lado, para você poder errar bastante. Eu vou estar aqui do seu lado, te dando todas as coordenadas. E foi isso que aconteceu. Eu não viajei, não fui fazer o curso. Você tinha 24 anos. Eu tinha 24 quando eu assumi todas as empresas. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, ele já descobriu que tinha o câncer e 2 anos depois ele morreu. Foi muito rápido. E nesse tempo, quando eu completei 28 anos, foi quando meu pai morreu, eu tive que assumir de verdade e assumir num lugar, a gente sabe o quanto que de verdade, né? O quanto que para uma mulher na década de 90 estar à frente de um negócio. Eu lembro que das 100 emissoras do SBT eu era a única superintendente, tão novinha, né? E naquela época a gente sofreu muito, porque todos os políticos queriam o canal. E a gente sofreu bastante. E aí se viu que precisava de alguém para tela, alguém da família. E aí eu, como jornalista, fui vai você. Que nem com você agora, né, Albert? Vai, ó, você tá aqui, vai você. Só tem tu, vai tu mesmo. Suas irmãs não são jornalistas? Minhas irmãs, elas eram bem mais novas que eu. Então, uma delas estava nos Estados Unidos, estudando jornalismo, estudando broadcasting. A outra estava mais na área da administração. Hoje ela também apresenta, mas naquela época não. E aí o que aconteceu foi que eu falei: tá tudo bem, eu vou ter que ir, vou. Porque para fortalecer, já que a imagem era do meu
pai, que sempre esteve à frente, precisava de uma imagem já da segunda geração dele, dizendo: ei, a gente tá aqui e a gente vai continuar o legado dele. E foi quando eu fui para os Estados Unidos, passei um tempo, pesquisei e vi a questão dos âncoras, principalmente das mulheres âncoras. E me apaixonei por esse formato. Na época era Boris Casoy, que era o único âncora que tinha no Brasil. E eu me apaixonei, mas eu queria fazer uma âncora feminina, algo diferenciado. E aí voltei e iniciei como a primeira âncora mulher do Brasil, fazendo o Jornal do Dia no ano de 1999. E com isso eu fazia muitas entrevistas políticas, fazia muitos comentários, e acabou que o meu nome terminou, até por ser filha, até por ter uma linhagem, quer dizer, meu pai já tinha morrido, mas ter uma linhagem, 8 anos depois eu acabei me tornando prefeita de Natal, vindo da TV, né? Mas foi um tempo que eu acho fundamental, principalmente para minha conversão, porque talvez se eu não tivesse sido prefeita, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, não teria passado os perrengues que eu passei, e talvez eu nunca tivesse conhecido Jesus como eu conheci. Mas é um tempo assim, eu sei que eu cumpri minha missão, eu sei que eu cumpri o propósito do Senhor, eu sei que eu honrei o nome dele nesse tempo. Não era cristã, eu me converti na metade do meu mandato e acabei realmente assim, sendo surpreendida de uma forma muito positiva por tudo que Deus fez, mas tive que ser arrancada de tudo o que não vinha de Deus. Então foi um tempo muito doído, foi um tempo muito, eu diria assim, de muito aprendizado, mas na hora que a gente está passando pela dor, né, Albert e Lucas, é difícil a gente conseguir entender. Eu hoje falo muito que esse tempo na política, todas as dores que eu enfrentei naquele período, é igual quando uma mulher... Vocês dois não vão saber o que é isso. Se fosse Thaís, ela estava sabendo. Mas é a questão do trabalho de parto. Porque quanto mais você está chegando perto do projeto de Deus nascer, que é o seu filho, a sua filha, a mulher ela vai ficando com mais dor, e com mais dor, e as dores ficam quase que insuportáveis. E a mulher, ela, naqueles últimos momentos, antes do projeto de Deus nascer, a mulher ela fica numa situação de: eu não vou suportar, é muito pra mim, tá difícil. E aí chega ali, né, ou a médica, ou o médico, ou a doula, ou o marido que diz: respira fundo, vai respirando, você pode, você vai aguentar. Mas o momento da dor maior é quando o bebê passa, é quando o projeto nasce. Mas o mais lindo é que depois que o bebê nasce, depois que aquele projeto lindo de Deus nasce, se você 2 minutos depois você perguntar para aquela mulher: e aí, valeu a pena? Ela vai dizer: valeu, e ela não vai nem lembrar do sofrimento do processo. Mas todo o propósito, ele vem depois de um processo. E processos, quanto maior é o processo, quanto maior é o projeto, melhor dizendo, quanto maior é o projeto, maior vai ser o processo que você vai viver. Hoje eu vejo isso, assim, hoje eu vejo a política, a forma como tudo que eu vivi, eu vejo dessa forma. E até hoje, né, eu vejo do tipo: ai, como foi bom ter entregue tantas casas para as pessoas que não tinham onde morar, como foi bom, né, entregar, fazer com que tantos jovens pudessem estudar, como foi bom entregar 57 escolas em tempo integral, como foi bom entregar, sabe, como foi bom tudo isso. Mas foi um tempo que eu quero crer que esse propósito já foi cumprido na minha vida, e foi muito importante, como eu disse, para o meu processo de conversão. Mas eu acho que todo mundo tá curioso ainda, cara, de saber como que foi esse processo de conversão, como que você encontrou a Cristo, como ele entrou na sua vida. Agora a gente já sabe, né, que você não foi sempre cristã, né? Foi num processo ali, quando você tava no mundo da política. Então compartilha com a gente aí como que foi. Com certeza é uma das histórias, para mim é uma das histórias mais lindas. Eu amo ouvir histórias de conversão, e lógico que para mim é assim, algo que eu tenho um orgulho, uma alegria tão grande de ter vivido tudo isso, mesmo que tenha sido com muita dor, porque eu não era cristã. Eu tinha outros envolvimentos com outras religiões não cristãs, e quando eu tinha 40 anos, um belo dia, a minha secretária disse a seguinte frase: prefeita, tem um pessoal aí fora do Diante do Trono que quer falar com a senhora. E eu comecei a rir.
A minha secretária particular na época era da Assembleia de Deus, é até hoje. E eu falei, escuta, mas por que esse pessoal dessa empresa que vende vaso sanitário quer falar comigo? Do trono. Do trono. Aí ela começou, meu Deus, imagina, prefeita, diante do trono é um grupo gospel. Aí eu falei, por que eles têm esse nome engraçado, gente? Disse, porque é o trono de Deus. Aí eu falei, e Deus tem trono? Ela disse, tem. Ele é rei, ele tem um trono. Eu não tinha nenhuma noção de reino. Eu não tinha noção alguma. Então, eu vivia no império das trevas, né? Era outra história. Apesar de achar, poxa, porque às vezes a gente acha, mas eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa que faço caridade, eu sou uma pessoa, né, que não faço mal a ninguém. E você não sabe que o fato de você, seja quente ou seja frio, se for morno, te vomitarei. Então, o fato de você não ter tomado uma decisão por Jesus, o fato de você não ter se posicionado ao lado do Deus Pai, né? Isso faz com que a gente esteja... O muro já é o lado de lá. Você não se posicionar, você já está do lado de lá. E aquilo, quando ela me falou, foi o primeiro choque. Assim, poxa, tem um reino. Eu disse, manda entrar. Então, esse povo... Prazer. Eu ainda brinquei e falei, prazer diante do trono. Mas que o nome é estranho, E aí entra... Naquele primeiro momento, na minha sala, entra a pastora Zenete Rodrigues, que se tornou uma mãe para mim, a pessoa que me pegou realmente pela mão e me fez conhecer Jesus. E a partir da vida da pastora Zenete foi que tudo começou. Então, eles queriam me apresentar o projeto do Sol da Justiça, da gravação do DVD do Sol da Justiça. Eu achei muito interessante para a cidade, iria gerar vários turistas vindos para a cidade, iria gerar com certeza ISS, né, impostos que seriam gerados por causa da vinda desses turistas. E eu, na hora, já aceitei. Tanto é que a Zenete falou, mas já, e eu queria me ver livre logo daquele pessoal. Eu disse, não, tá legal, a prefeitura entra com isso, tá ok. Eu já tinha fechado com o pessoal da Igreja Católica, era um evento que chamava Bote Fé, com o padre Fábio, com o padre Marcelo, e iria ser mais ou menos na mesma época, 15 dias de diferença. E aí terminou, eu falei, pronto, o povo do Diante do Trono, aquele nome engraçado, foi embora. E exatos 8 dias depois eu tive meu primeiro AVC. E aí foi a primeira vez que eu realmente fiquei sem andar, sem falar. Eu brinco, eu digo que eu virei um pedaço de alface, né? Eu escutava tudo ao meu redor, mas não falava nada. Escutei quando o médico falou, olha, metade do cérebro dela apagou pelos exames. A gente não sabe quais vão ser as sequelas, mas alguma coisa vai ter. E eu lembro, Lucas e Albert, que eu gritava assim dentro de mim. Eu dizia, ei, eu tô aqui, mas eu não estava, assim... Para as pessoas eu não estava. Isso aconteceu exatos 8 dias depois de eu ter conhecido a pastora Zenete e, no caso, ter dado o sim naquele momento, não para o Diante do Trono, mas sim para as causas do reino, né? E aí passaram alguns dias, fui para São Paulo e fiz uma cirurgia cardíaca e descobriram naquele momento que eu tinha nascido com um problema congênito. Eu tinha um problema congênito, que eu havia nascido com ele, e que de cada 14 mil crianças que nasciam com aquele problema, só uma sobrevivia. Nossa, e eu já estava com 40 anos de idade e estava ali viva, né? Porque Deus tinha mais para fazer. E eu coloquei uma prótese no coração do tamanho ali de uma tampa de refrigerante. Fui para o melhor hospital do Brasil, o Sírio-Libanês. Dr. Roberto Calil foi o meu médico. A equipe dele, Dr. Cagita, cirurgião cardíaco, que fez a cirurgia. Volto para Natal... poxa, foi o melhor hospital, o melhor médico, a melhor prótese que podiam ter colocado, tá legal, né? Toquei minha vida. Só que menos de 3 meses depois, eu tive o segundo AVC, mais sério do que o primeiro, porque a prótese tinha saído do lugar. Sem explicação, porque ela tinha sido amarrada, né, ali, né, feita ali naquele local no coração. E eu tive o segundo, que já foi mais sério. Ali, depois do segundo AVC, eu comecei a
perceber que tinha algo mais, que não era só a questão material, porque tinha sido a prótese boa, o hospital bom, o médico renomado. Tinha algo além daquilo, mas aquilo eu guardava para mim, né? Aquilo eu guardava para mim. Mas foi um tempo muito difícil. E não sabia eu que durante todo aquele período a pastora Zenete, junto com toda a equipe da Lagoinha e toda a equipe da Estância Paraíso, estavam em oração por mim desde o momento que ela me conheceu, ali quando eu pensava que o Diante do Trono era uma empresa de vaso sanitário. Então, a pastora Zenete orando, colocando minha vida o tempo inteiro. E quando ela soube, desde o primeiro AVC, ela meio que quase que se mudou para Natal, porque ela sabia que existia uma guerra espiritual e acontecendo naquele momento, uma batalha espiritual acontecendo, e que a minha vida era preciosa e que ela estaria ali fazendo o que Deus queria que ela fizesse, que era orar pela minha vida naquele momento. Eu não tinha ainda noção. Eu sei que depois disso, acho que 1 mês e meio, 2 meses depois, eu estava na prefeitura e meu coração começou a parar. Eu comecei a sentir uma falência mesmo, e aí me colocaram na UTI, né, na ambulância UTI. Eu fui para o hospital e lá, quando eu cheguei no hospital, meus batimentos já estavam em 26, eu já estava com hipotermia. Nossa. E já fui direto para a UTI, já subi direto para a UTI. E numa das madrugadas na UTI, o remédio que me davam para o coração voltar a bombear, assim, a bater, era muito forte e sempre estourava minhas veias. Então eles me davam calmante na veia para que eu pudesse dormir e depois aplicavam um remédio. E numa daquelas madrugadas entra um assistente, um auxiliar de enfermagem. Você vê, às vezes a gente diz, mas eu sou tão pequenininha... mas eu não sou nada, imagina que eu vou fazer a diferença na vida de alguém. E eu quero até falar para você que talvez esteja nos ouvindo, nos vendo nesse momento, você que se acha pequeno, você que acha que, imagina, eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sou diácono, presbítero, eu não sou nem líder de ministério, o que eu vou fazer? Você pode sim fazer a diferença com a sua vida, até porque o próprio Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. E ele não fala apenas das crianças, ele fala dos pequeninos dele, daqueles que às vezes o mundo não enxerga, daqueles invisíveis para o mundo. E aí Deus enxerga e te faz e te levanta de um jeito que você vai ver que você pode fazer a diferença sim, mesmo você se considerando um pequeno, porque para Deus você vai ser sempre um gigante, um filho e uma filha dele, né? Que ele tem todo o amor. E ali, naquela madrugada, aquela pequenininha, aquela auxiliar de enfermagem, antes de aplicar o remédio para eu dormir, ela me disse, prefeita, eu podia, antes de aplicar o remédio, eu podia orar pela senhora? E eu falei, resolve alguma coisa? Ela disse, Aí ela falou, ajuda. Eu falei, então vai, manda ver. E ela colocou a mão na minha cabeça e naquele momento ela me consagrou ao Senhor. Era uma auxiliar de enfermagem. Não era uma pastora, um pastor, um apóstolo, um bispo, um padre, um papa. Não era um médico, era um auxiliar de enfermagem. Com muita ousadia, entrou diante da pessoa mais poderosa da cidade, era a prefeita da cidade, colocou a mão, orou e disse, Senhor, ela pertence a ti, eu consagro a vida dela a ti. E de madrugada foi muito assim interessante, porque de madrugada eu digo que eu tive meu encontro com Jesus. Eu estava com os olhos fechados, dormindo, óbvio, e eu senti uma luz muito forte em cima de mim. Eu pensava que eu tinha ido de novo para o centro cirúrgico, mas não, era com certeza Jesus dizendo, ei, eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Foi muito lindo, assim, porque eu acordei, abri os olhos e comecei a sentir uma alegria, e eu ria, eu chorava, e eu não via nada, assim, mas era uma alegria tão grande que eu só disse, eu me converti assim, Albert e Lucas. Jesus é você? Eu quero ser para mim. Pronto, foi assim. Foi assim que tudo aconteceu. Isso em maio de 2011. O show do Diante do Trono ia acontecer em junho de 2011. E eu fui pro show. Eu lembro que eu cheguei no show ainda de cadeira de rodas. E choveu tudo que tinha direito. A gente teve que fazer 2 dias de gravação. Em seguida, já em setembro, eu já me batizei nas águas, lá em Natal.
E foi tudo muito rápido na minha vida. E para honra e glória do Senhor, né? Hoje eu posso contar essa história toda aqui, porque um dia teve uma menina, uma moça pequenininha que entrou lá e com ousadia fez a parte dela. E eu tô aqui para contar essa história. São pessoas simples com feitos grandiosos, né? Isso. Por acaso é o título do livro do pastor Pascoal que ele soltou agora. Ele é o pastor emérito aqui da PIB de Curitiba e o título fala exatamente disso, que não importa a função, né? Se você lembrar lá do menino que levou os 2 pães e os 5 peixes e Jesus usou aquilo para alimentar uma multidão, ou o homem que emprestou o burrinho para Jesus fazer sua entrada triunfal, né? E tantas outras situações que, como você bem colocou, para o empresário, empreendedor, a quem está aí nos assistindo, às vezes você se acha numa função tão pequenininha, mas o pouquinho que você pode e permite ser usado por Deus pode ter um reflexo, um impacto tão grandioso que às vezes a gente nem vai saber, né? Nem vai ter noção do eco e de quantas gerações talvez isso pode acontecer ou acarretar baseado na sua história. Mas isso mesmo. Eu acho isso interessante também, que com certeza nesse técnico, auxiliar de enfermagem, na hora devia estar passando na cabeça. Será que eu peço? Será que eu não coragem, peço? né? Será que eu oro? E muitas vezes a gente mesmo passa por isso. Quantas vezes eu já não passou na minha cabeça, ora por aquela pessoa. E muitas vezes eu não escutei essa voz ali me pedindo para orar e não orei, né? Não sei o que poderia ter acarretado através dessa oração, mas que a gente nunca se desencoraja, mas quando a gente escutar isso, a gente sabe que, eu creio que somente o Espírito realmente pode gerar isso dentro de nós. E esse auxiliar de enfermagem, ele escutou, orou e tua vida foi transformada. E você sabe que hoje um dos ministérios que eu atuo é exatamente com os políticos, porque os políticos são extremamente solitários. Eles sempre têm muita gente dizendo: tô orando por você, vai dar tudo certo na época da campanha. Mas daí, quando essas pessoas são eleitas, elas são totalmente abandonadas. E muitas vezes, infelizmente, quem chega perto durante o mandato é só para querer alguma coisa, só para querer, eu quero um emprego, eu quero um contrato, eu quero isso, quero aquilo. Então, se você encontrar, olha, independente se essa pessoa, se você votou, deixou de votar, até porque todas as autoridades são constituídas por Deus, isso não tem que a gente, não tem, sabe, mimimi com isso. A gente gostando, não gostando de A, B ou C, são constituídas por Deus. Então, encontrou, ora por essa pessoa. Sabe por quê? Porque o nível de batalha, o nível de guerra que existe em cima de alguém que é político é imenso. Então hoje eu faço muito isso, esse trabalho, e oro mesmo, oro por aqueles que eram meus adversários na época, oro por aqueles que eram meus aliados, faço questão como cidadã de estar abençoando a vida de cada um dos nossos gestores, porque teve uma vez que eu senti tão claramente o Espírito Santo dizendo para mim assim: filha, não existe um reino próspero de um rei amaldiçoado. Se o rei é amaldiçoado, né, todo o reino é amaldiçoado. Então a gente precisa orar, pedir misericórdia ao Senhor por cada um dos nossos governantes. É uma área tão interessante, de uma influência, de uma importância tão grande a questão da comunicação, mas também a da política, né? E eu te entendo e vejo esse chamado tão improvável, né, Micarla, nessas áreas, porque eu tenho passado por isso recentemente, nos últimos 7 anos. Eu e minha esposa temos uma escola, então a gente está empreendendo na área de educação, que é uma outra área também tão estratégica, tão importante, além de estar aqui na comunicação da igreja, frente a tantos projetos, televisão, internet, rádio, e querendo ou não, os cabelos aqui já um pouquinho prateados, né? Já dão um pouquinho de experiência, assim, pra gente ter acompanhado um pouco da evolução, a internet, as plataformas, o streaming, a educação como mudou também. A gente tem sonhado em trazer tecnologias, recursos, né? E acompanhar, enfim. Mas na comunicação é algo muito, muito dinâmico, né? Quando veio a televisão, o pessoal do rádio falou: pronto, agora o rádio vai acabar. Verdade. Né? Aí quando veio a internet e o streaming, pronto, agora a TV vai acabar. Veio a TV a cabo também. Enfim, e nada de acabou. Aqui o line-up, a quantidade de canais na TV aberta de Curitiba só aumentou. Rádio, você não tem mais espaços, né? Mas então, pensa assim, Micarla, vem o Lucas perguntar para mim: Albert, a gente tem programa de TV, os empresários aí, você acha que eles vão investir? Vale a pena investir em televisão? Tem plataforma de streaming, tem internet, rádio, ainda tem gente que ouve rádio. Você acha que vale a pena a gente caminhar com isso? E aí eu vou responder:
Não sei, vou perguntar pra Micarla. A Micarla vai me dizer, né? Vale a pena ainda? E eu tô aqui que... eu tô aqui assim, só escutando. Você sabe que é interessante, a gente teve agora no GKPN uma palestra maravilhosa do Phil Cook, que é um baita de um produtor de Hollywood. E eu perguntei, quando terminou tudo, eu falei, Phil, eu não perguntei ali na frente de todo mundo, porque isso é uma coisa que só tem eu aqui de dona de televisão, de rádio. E eu queria perguntar a você, escuta, você acha que tem perigo do nosso negócio acabar? E ele falou algo assim, ele falou isso que você falou. Quando a TV chegou, disseram que o rádio ia acabar, não acabou. Quando chegou a TV a cabo, a TV aberta vai acabar. Agora é streaming. Mas nunca, é porque tudo vai tomando outros contornos e vai. Não adianta você ainda querer ter uma rádio AM, porque rádio AM não existe. Então, ou as rádios AM migraram para o FM ou acabou. Então, é a mesma coisa com a televisão, é a mesma coisa com a comunicação. A gente está nesse constante movimento e que bom que a gente faz parte desse mercado que tem todo esse movimento. Por que eu digo isso, Albert? A gente como cristão, eu sei na pele o que é você estar à frente de um veículo de comunicação num tempo onde tudo que a gente, com valores cristãos, tudo que a gente considera certo, para os padrões do mundo está errado, e tudo que para os padrões do mundo está certo, para a gente não consegue ver que aquilo está certo. Então, é algo que é extremamente, eu acho que é muito desafiador você hoje estar à frente de um veículo de comunicação, sendo cristão, dentro de um veículo de comunicação, dando as linhas, as diretrizes. Por exemplo, no sistema Ponta Negra, que é o sistema que eu administro, a gente tem o nosso plano de cultura. O primeiro valor é família. O segundo é fé. O terceiro é alegria. O quarto é ousadia. O quinto é respeito. E o sexto é fazer com excelência. Me diga uma coisa, qual desses valores está desassociado dos nossos valores cristãos? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que ele fez a família como a nossa base. O projeto mais importante, a nossa família. A gente, a fé é inegável. Quer dizer, um homem sem fé, ele não vai para lugar nenhum. Porque como é que, se ele não tem fé, qual é o caminho? Qualquer caminho que derem, ele vai estar ali trilhando. E quando você tem fé, você sabe qual é o propósito e onde você quer chegar. No seu GPS, você coloca o seu destino. Meu destino é a eternidade. Eu sei que é pra lá que eu vou, então eu não aceito atalho. Eu não aceito caminho aqui de qualquer jeito, porque eu sei onde eu quero chegar. Ousadia, quer algo mais ousado do que foi Jesus? Alguém mais ousado do que foi Jesus? As coisas que ele fazia, cuspia no chão, fazia lodo, botava na cara da pessoa, depois falava, tira aí a pedra, Lázaro, vem embora, vem pra fora. Então, ousadia, alegria. Jesus, ele tratava de alegria o tempo inteiro. O tempo inteiro era tudo feito com alegria, com amor, respeito. Meu Deus do céu, principalmente pelas mulheres. O quanto que Jesus é exemplo de respeito pelas mulheres. Quando queriam apedrejar a mulher adúltera, quem não tiver pecado, pode começar aí. A mulher samaritana, né? Com a mulher samaritana sentou do lado dela, meio-dia em ponto, 50 graus no deserto, ele ali sentado com a mulher samaritana. A mulher do fluxo de sangue, quem me tocou? Ele não só curou ela daquela doença, como ele curou da alma. Ele disse para todo mundo, essa mulher tá curada, ela pode estar no meio de vocês aqui. Então, respeito, fazer com excelência. Jesus nos ensinou a fazermos tudo com excelência. Quando ele pegou, vou pegar a história dos peixinhos, aí dos pães, 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes. Ele fez o quê? Com excelência de um tanto que sobrou 12 cestos. Então, quando a gente pega os valores da nossa empresa, a gente vê que todos os valores estão de acordo com o que a gente crê, com os valores cristãos, sem religiosidade. Porque Jesus, ele andava com vários tipos de pessoas. Ele andava com cobradores, ele andava com pessoas que não eram tidas como você não é muito digno. Só que quando a pessoa começava a andar com ele, trocava até de nome, né? Simão virou Pedro, né? Levi, né? Mateus. Então, assim,
eles eram mudados de um tanto que o que acontecia com esses homens é que eles mudavam por dentro, eles tinham que mudar por fora. Mas Jesus, ele só não andava com religioso. Porque religioso era aquele que pegava a lei e fazia do jeito que ele achava que tinha que ser. Então hoje eu acho que, e eu vejo isso claramente, eu acho uma dádiva de Deus ter dado à minha família, ter dado a mim o privilégio de estar à frente de um veículo. Eu digo muito para os nossos jornalistas, quer saber o que a gente pode ou não divulgar? Só vê no nosso plano de cultura. Está dentro dos nossos valores? Vai. Não está? Não vai. Hoje eu recebi uma mensagem tão linda, porque todos os dias, quando eu chego na empresa, eu vou direto para o departamento de jornalismo. A gente tem, mais ou menos, de jornalista, a gente tem uns 50 e poucos jornalistas. Eu entro direto para o departamento de jornalismo e sempre começo a orar. Eles querendo, não querendo. Eu digo, oi, gente, vamos orar aqui. Já começo a orar ali. Todos, sem exceção. Eles oram junto comigo ali pela manhã. Legal. E o mais interessante é que hoje de manhã eu recebi de uma das nossas repórteres, ela é repórter de política, da editoria de política, e ela disse, Micarla, eu estava com vontade de te dizer uma coisa, é porque toda vez que acontece algum milagre comigo, e Deus tem feito muitos, eu sempre lembro de você, eu não sei por quê. E aí a sua irmã, Priscila, disse, eu fui dizer para ela disse, sabe por que você lembra de Micarla? Porque todos os dias ela ora por vocês e com vocês. Então você lembra dela porque de alguma forma ela é instrumento de Deus na vida de vocês. Então eu acho que não apenas, e eu vou dizer isso para você que é empreendedor, para você que tem o seu negócio, não importa qual o seu tipo de negócio. Como o Albert disse, você imaginar uma empresa de comunicação onde as pessoas oram, um monte de jornalista ali dobrando o joelho, orando, clamando, é algo que você diz, como assim? Mas existe. Então, na sua empresa, eu não sei qual é o seu meio, não sei qual é o seu segmento, mas independente de qualquer coisa, abençoa as pessoas, porque não existe lugar para a gente ser mais missionário do que dentro dos nossos negócios. Nossos negócios são o mais missionário que nós podemos ser é através do nosso negócio, primeiro com quem trabalha junto com a gente, porque se a gente consegue tocar eles para Jesus, se a gente consegue fazer com que eles entendam o propósito deles, eles são mais um, né, a levar esse propósito adiante, aí ele toca mais um, que toca mais um, e assim a gente pode pensar, né, que até que o Senhor venha, a gente possa chegar em muitas pessoas. Amém. Amém. Micarla, Albert, infelizmente já está caminhando para o fim aí. Foi uma honra poder te receber aqui, Micarla. E conta pro pessoal como que faz o pessoal te achar nas redes sociais, achar o Sistema Ponta Negra de Comunicação. Como que faz para acompanhar mais o teu trabalho? É uma alegria, viu, Lucas e Albert, estar aqui com vocês, estar aqui no Kingdom. Eu tenho tido a honra, né, desde que eu conheci a Thaís e o Ismael, tenho tido a honra de conhecer mais de perto aqui o trabalho de vocês, aqui da PIB. Parabenizar o pastor Pascoal, também o pastor Michael, né? Michel, pastor Michel, por todo esse trabalho tão bonito que tem feito aqui à frente da PIB. E é isso, a gente tem que fazer com que cada vez mais empresários entendam, né, que a gente é apenas mordomo do alto. Deus entrega pra gente aqui de cima e a gente entrega para aqueles que estão aqui do lado. A gente é só um repassador das bênçãos dele nessa terra, né? Como empresários e missionários, né? Eu costumo sempre dizer isso porque eu fui ungida missionária no ano de 2016, mas eu nunca imaginei, eu faço trabalho no sertão, a gente faz trabalho cavando poços, né? Perfurando poços, e hoje a minha empresa é ela que banca os poços que chegam para as pessoas no sertão. Então a gente pode fazer mais pelas pessoas, a gente pode ser missionário através do que Deus entrega nas nossas vidas, através das nossas empresas. Então, que Deus possa abençoar muito todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Abençoar você, Lucas, Albert, a Thaís, o Ismael e a toda a equipe, né, aqui do Kingdom. Olha, fala o teu contato aqui para o tá, pessoal lógico, que quer gente, ajudar, né? é porque a pessoa é jornalista, né? Já foi política, ainda é missionária, apresentadora de televisão, locutora
locutora, né? Então, eu ainda inventei, Albert, de ser eu ainda sou baterista. Sério mesmo? Eu toco batera. Depois vamos ali pra eu já ensaio, então. eu toco bateria, Sério? faço boxe, canto no coral da minha igreja, de tudo um pouquinho. Mas você pode, né, me localizar no Micarla de Souza. Micarla de Souza com S. As nossas redes sociais do sistema tem a TV Ponta Negra RN e a 95 Mais FM. E foi interessante você ter tocado no assunto aí dos projetos sociais que vocês têm feito no Sertão. Como que a pessoa que quer ajudar vocês de alguma forma, seja indo lá, participando ou ajudando financeiramente, como que eles podem encontrar esse projeto para ajudar, Micarla? Também entre em contato comigo pelo Micarla de Souza no Instagram, que aí eu conto direitinho. A gente tem até agora finalzinho de setembro, a gente está inaugurando num lugar. Gente, eu fico impressionada onde Deus vai levando a gente. O GPS do céu, ele é assim, né, preciso demais, que agora é numa comunidade de pessoas com nanismo, chamados anões, né? E a gente vai agora nesse território deles fazer o próximo poço. Eles estão muito felizes. Como é uma comunidade muito distante, eles acabaram casando muito entre si. Sim. E aí nasceram várias pessoas com nanismo. E a gente vai agora fazer nesse próximo poço, perfurar nessa comunidade chamada Poço de Serra. Então vocês também vão poder acompanhar mais desse trabalho, para honra e glória do Senhor, só dele. Amém. Parabéns, gente. Olha, eu queria poder ter a oportunidade de agradecer a Deus pela sua vida, Micarla. Parabéns. Obrigada, Albert. Pelos dons, talentos. Você não está enterrando os dons, né, que Deus te deu. Você está fazendo isso se multiplicar e usando isso para avançar o reino. Que bênção poder ver que a graça de Deus tem se espalhado onde você está, e isso acontece, né? Onde a gente ora, quando a gente busca Deus, a graça vai se espalhando e vai respingando nas pessoas que estão ao nosso derredor, né? E você tem usado a sua empresa para alcançar vidas lá dentro e para fora também. Então, parabéns, que Deus abençoe muito você. Que alegria e privilégio poder conversar e conhecer um pouquinho da tua história. Obrigada, Alves. Obrigada, viu, Lucas? Obrigada a todos vocês. E a gente espera aqui uma outra vez, né, Micarla? Acho que tem história aí para fazer mais uns 3 podcasts aí, pelo menos. A pessoa tá mais velhinha, né? Assim, digamos que aos 53 anos, o que não falta é história, né, Lucas? Com certeza. Muito obrigado, Micarla. Se você quiser deixar uma mensagem final aí pro nosso público, quem está assistindo. Sim, olha, eu quero, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer, mas dizer para você que está nos assistindo, e estou sentindo isso no meu coração de te dizer, talvez você esteja numa fase ruim em relação aos seus negócios, talvez a sua empresa tenha acabado de quebrar e você não sabe nem por onde recomeçar. Eu já passei por isso também, a minha empresa também teve que ser vendida e há 3 anos nós conseguimos recomprar a mesma empresa para retomar, porque quando Deus tem um plano na vida da gente, não importa o tempo que leve, esse plano, esse projeto vai acontecer. Então, de verdade, se você está assim, triste com os rumos que você tem tomado na sua questão da sua empresa, entrega ao Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, porque com certeza vai ser assim a melhor coisa que você pode fazer por você, pela sua família, pela sua descendência, pelos que vão vir depois de você. E certamente, né, como está escrito, os planos dele são sempre maiores do que os nossos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos do Senhor para a nossa vida. Receba. Muito obrigado, Micarla. E para vocês que ainda não conhecem nosso ministério, nos siga nas nossas redes sociais, @QuindoEmpresários, tanto no YouTube quanto no Instagram. Nós somos um ministério de empresários aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E saiba que você não está sozinho. Se você não sabe ainda como começar essa jornada de integrar o teu ministério com o seu trabalho, entre em contato com a gente. A gente está aqui para te ajudar e caminharmos juntos, tá bom? Divulga, compartilha, segue a gente aí, espalha essa mensagem aí para todo mundo que você conhecer, para que mais pessoas sejam alcançadas aí pela palavra de Jesus. Deus abençoe.